Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Filipenses capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava preso na cidade de Roma quando ele escreveu essas palavras poderosas à comunidade de Filipos, mas Paulo está dizendo aqui que a sua grande preocupação, a centralidade dos seus pensamentos não era com a liberdade dele, não era que ele fosse poupado do sofrimento ou dos sofrimentos da vida, mas que no seu corpo Cristo fosse engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Paulo parece estar fazendo conexão com a realidade de um texto de Isaías, capítulo 43, o verso 7. Quando você vai em Isaías, capítulo 43, o verso 7, ele nos fala sobre as razões pelas quais nós fomos criados. E ele diz assim: e a todos os que estão chamados pelo meu nome, e que eu os criei para a minha glória. Eu acho lindo esse texto. O profeta Isaías vai dizer para aquela comunidade, Deus falando com eles através dos lábios do profeta Isaías, dizendo assim, olha, que eles foram criados para a glória de Deus. E Paulo está dizendo aqui que a centralidade dos seus pensamentos, embora na prisão, embora acorrentado, embora privado de conforto, de liberdade, ele está dizendo que a centralidade dos seus pensamentos não era a liberdade daquele ambiente frio e solitário. A centralidade dos seus pensamentos era o engrandecimento da pessoa de Cristo em sua vida. Era que através da sua vida ele pudesse glorificar a Deus. Ele pudesse glorificar a pessoa de Cristo, quer pela vida, quer pela morte. E isso me faz lembrar de um outro texto que Paulo citou em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 10, o verso 31. Talvez você conheça esse texto. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse não é o primeiro momento que Paulo está falando que a centralidade da sua vida era glorificar a Deus. Paulo também escreveu a esta comunidade de Corinto, dizendo, olha, vocês devem glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. A centralidade do pensamento de vocês deve ser glorificar a Deus. E quando você vai no capítulo 6, o verso 9, o verso 19 e 20, ele fala por que a nossa centralidade de pensamento, de decisões, deve ser a glória de Deus. Ele diz o seguinte, no capítulo 6, o verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que coisa extraordinária. Paulo, ele diz que a gente precisa glorificar a Deus em tudo aquilo que nós viermos a fazer. Por quê? Porque nós fomos comprados por preço. E quando você vai em Pedro parece que conversa com Paulo e ele explica para a gente qual foi o preço que foi pago por cada um de nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado por esse preço. Você foi criado por Deus, mas o pecado chegou e o pecado nos separou de Deus. Nós somos dele pela criação e só por ser criados por ele, nós temos o dever e a responsabilidade de glorificá-lo na nossa vida. Mas Paulo aqui coloca um outro motivo pelo qual nós devemos glorificar a Deus na nossa vida, nas nossas atitudes. E ele fala assim, vocês devem glorificar a Deus porque vocês não são de Deus apenas pela criação, mas vocês também são de Deus pela redenção, realizada através do sacrifício de Cristo, pago lá na cruz do Calvário. Você foi comprado por Cristo. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Não aceite as pessoas dizerem para você que você não vale nada, que você não tem valor nenhum, que você é uma pessoa imprestável. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento. Não acredite nessas palavras. Você tem um valor inestimável, você vale cada gota do sangue de Jesus, amém? E por isso ele fala, você precisa glorificá-lo. E por isso ele vai dizer que a centralidade dos nossos pensamentos deve ser o engrandecimento de Cristo na nossa vida, quer pela vida, quer pela morte. E é por isso que quando Paulo, no primeiro momento, ele esteve na cidade de Filipos,
pregando o evangelho, e ele expulsou o espírito maligno daquela moça que o perseguia e dizia: "Este é um servo do Deus Altíssimo". E por conta daquela expulsão, por conta da libertação daquela moça, várias pessoas daquela cidade agrediram Paulo, chicotearam Paulo em praça pública e o colocaram na prisão, com os pés no tronco. E ali, meia-noite, Paulo e Silas, eles glorificavam a Deus. Como? Cantando e orando. Paulo não reclama, Paulo canta, Paulo exalta, Paulo glorifica, Paulo ora. É assim que a gente deve enfrentar os problemas e as lutas da vida. Eu não sei que tipo de luta e dificuldade você está passando, mas você glorifica a Deus quando em meio às provas e dificuldades você louva a Deus. Quando você mesmo em meio às lutas e dificuldades você fala com o teu Deus, você ora a pessoa de Deus, você não reclama, você adora. É assim que Deus é glorificado na nossa vida. Ele quer ser glorificado na sua vida hoje. Ele quer ser glorificado na sua vida ao longo deste ano, ao longo da sua história aqui na terra. Ele quer que as suas atitudes sejam atitudes que venham enobrecer, que venham exaltar e glorificar a pessoa de Cristo na sua vida. Amém? Você está disposto a glorificar a Cristo nas suas decisões e ações? Então tome a sua decisão aí. Eu vou orar por ela aqui. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos convida para que nós possamos glorificá-lo em todas as nossas atitudes, em todas as nossas decisões, no nosso comportamento. Nos ajude através da unção do Deus Espírito Santo para que consigamos colocar em prática essas palavras lindas de Paulo. Nos dê um dia feliz. Te pedimos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.